Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter mais uma aula de intertextualidade. Dessa vez eu vou explicar para vocês aquela cartilhazinha que eu coloquei lá, só que com mais detalhes, certo? Então, pessoal, o que é intertextualidade? Na aula passada, nós vimos alguns conceitos sobre intertextualidade. Pedi até no fórum que vocês colocassem exemplos, mas nessa aula a gente vai ver quais são os tipos de intertextualidades, quais são os mais comuns, que tem a probabilidade muito grande de estar inserido ali dentro do contexto do Enem, certo? A intertextualidade nada mais é que um recurso de texto que permite ao escritor mesclar elementos de outros textos com o material que ele está desenvolvendo. E isso, pessoal, ela pode acontecer de forma explícita ou de forma implícita. Explícita é quando a gente percebe sem nenhum tipo de interpretação, certo? Apenas com uma leitura, apenas com a leitura visual, ou seja, apenas vendo alguma imagem, a gente já consegue perceber que tipo de intertextualidade está inserida ali naquele contexto. Implícita, quando nós precisamos fazer a compreensão daquele texto, a interpretação daquele texto, ou quando precisamos de outros recursos para conseguir achar o elemento intertextual. E aí, quando a gente fala de intertextualidade explícita, a gente tem esse conceito de que os leitores identificam a intertextualidade rápida por elementos e relação direta estabelecida com o texto-fonte, não exige que haja dedução ou algum conhecimento prévio para compreensão. Já na implícita, aquilo que eu estava falando para vocês, ela não é facilmente identificada pelos leitores, vai exigir reconhecimento prévio de outras linguagens, de outros temas, certo? Vai ser um conhecimento mais abrangente. E então, por isso, ela não vai estabelecer uma relação direta com o texto, fonte, e nem com os elementos que identifiquem. Por isso, pessoal, que quando a gente fala de intertextualidade, a gente fala também sobre aquele conhecimento de mundo, um conhecimento da cultura, o conhecimento político do que está acontecendo, cultural, socioeconômico. E então, ela é muito parecida ali com aquele contexto. A gente tem que estar inserido de todas as formas dentro dos contextos. Ou seja, de que forma me ensina, me ajuda a identificar com mais facilidade. Como eu havia dito já nas nossas aulas, principalmente na ao vivo, falei também, através da leitura, o engajamento em outras culturas, ao momento que você assiste o jornal, quando você entra no Instagram e você se depara com outros olhares, outras perspectivas, tudo isso vai lhe ajudar a enxergar o implícito, estar a par da situação, sabendo o que se passa no momento, o que é de mais atual de informação, certo? Então, tudo isso colabora para esse conhecimento intertextual, o seu conhecimento sobre o mundo, conhecimento de mundo. E aí, essa imagem é para vocês pararem e refletirem. Em algum momento vocês já viram esta imagem em outro contexto ou não? Isso daí, pessoal, foi uma propaganda que a Bombril fez. Ele utilizou a obra de Leonardo da Vinci para inspirar, né, as mães de donas de casa a utilizarem os produtos. E muitas propagandas utilizam os elementos intertextuais para chamar a atenção do leitor. Porque quando a gente se identifica com algo, certo? A probabilidade da gente querer ler, da gente querer assistir, da gente querer comprar é muito maior. Então, os produtos usam como marketing a identificação das pessoas, certo? Então, nessa forma aqui, a empresa Bombril pegou uma imagem extremamente conhecida, que é Mona Lisa, para que as pessoas que estão em casa se identificar. Para aí pensa, eita, olha, uma releitura de Mona Lisa. Então as pessoas param, as pessoas veem, as pessoas prestam atenção nesse tipo de linguagem, nesse tipo
de querer chamar a atenção dos leitores, dos consumidores. Aqui, na época que estava passando Tropa de Elite na Rede Record, a Hortifruti, que é uma empresa de legumes, de vegetais, frutas, utilizou várias propagandas aí da horta de elite para chamar a atenção do consumidor. Então, é dessa forma que a intertextualidade ela se engaja no nosso conceito, na nossa vida. Pedir para vocês deixarem lá no fórum exemplos que tem na internet, exemplos que vocês notaram, certo? E esse daqui é uma das formas que as empresas, a grande mídia usa para chamar a atenção do consumidor. E então, falar um pouquinho devagar, a gente vem com o nosso primeiro exemplo de intertextualidade, de textos que podem ser intertextuais. E é a paráfrase. Aqui no conceito dela diz que a ideia central é prescrever a concepção inicial do texto que será utilizado na paráfrase. Em linhas gerais, acontece quando o escritor utiliza outras palavras para descrever a mesma ideia já transmitida em outro texto. É importante a gente lembrar que a paráfrase ela é diferente do plágio, certo? O plágio ela é copiar tanto a ideia quanto copiar as escritas. Mas, professora, eu ouvi dizer que copiar a ideia também pode ser plágio. Pode sim, desde que você não cite a outra pessoa que teve a primeira ideia, a ideia real daquele texto, certo? Um exemplo de paráfrase eu já mostrei para vocês, certo? Na nossa lição passada, que é a Canção do Exílio, certo? E o texto de Carlos Drummond de Andrade, que é de Gonçalves Dias e Carlos Drummond de Andrade, que Carlos Drummond de Andrade faz uma menção da canção de exílio, mas ele, embora ele não cite diretamente Gonçalves Dias, ele fala, minha boca procura a canção do exílio, ou seja, ele cita diretamente, certo? A obra do autor. Isso é o tipo de referência que a gente pode fazer no meio literário, certo? Então, a paráfrase, ela é quando a gente cita uma obra, quando a gente cita uma ideia e retoma no nosso texto. E aí, a paródia é muito conhecida por vocês, mas a principal característica da paródia é porque ele apresenta uma versão contrária. Pode ser feito de forma discreta ou explícita. E também, muitas vezes, na paródia, ela é acompanhada de uma versão crítica, de uma versão cômica, certo? Ou irônica. Geralmente fala quando de um assunto auge. A paródia ela é muito comparada com a charge, certo? Então, a paródia, ela trouxe aqui para vocês um exemplo que vocês vão reconhecer. Não coloquei o nome para vocês dar uma pausa aí e tentar reconhecer de quem são essas paródias. Então, na primeira nós temos uma música de Adele, Hello, It's Me, certo? E na outra nós temos Qual é a Senha do Wi-Fi, de Whindersson Nunes. Então, essa paródia ela fez sucesso e tá na cara, né? Que foi aí, ela trouxe para nós um aspecto cômico. Ela não trouxe um aspecto irônico, até um pouco também. Mas a principal ideia é o cômico, o ser engraçado, que é o que acontece muito em paródias. Mas tem outros sentidos também, o ser irônico, o crítico, a paródia, mas geralmente ela é utilizada nesse sentido. A epígrafe é um texto de abertura de uma narrativa que é usado para expressar as ideias e opiniões do autor. Uma introdução para que o conteúdo que vai ser apresentado a seguir. Pessoal, não tem como começar uma introdução sem citar uma ideia anterior, sem citar algo que você já viu ou que você conheceu. Então, quando eu começo a minha introdução e falo, por exemplo, que o sol é amarelo, eu estou citando a ideia de que alguém comprovou aquilo. Até isso a gente tem que comprovar, certo? Então, aqueles elementos que a gente utiliza na nossa introdução da redação lá no Enem, a gente está fazendo um epígrafe, retomando ideia de outras pessoas, certo? Retomando aqueles conceitos que outras pessoas tiveram.
Então, quando a gente começa a nossa redação lá, a gente está fazendo um elemento, a gente está utilizando um elemento intertextual, certo? É a epígrafe. E aí vem aquele mais discutido, aquele que sempre cai, aquele que a gente sempre está de olho, que é a referência e a alusão. Ou alusão é a mesma coisa, certo? De maneira sutil e utilizando características secundárias do texto, o escritor não transcreve explicitamente o texto que está sendo referenciado, mas faz uma alusão ao conteúdo. Ou seja, essa forma sutil que o autor utiliza é para deixar claro que está utilizando, mas ele não fala diretamente. Vamos ver alguns exemplos aqui? Por exemplo, aqui eu tenho uma canção do Monte Castelo, Legião Urbana, certo? Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Aí a gente vem aqui para essa outra estrofe aqui, ó. O amor é fogo que arde sem se ver, e ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, e a dor desatina sem doer. Certo? Então, a gente vai ter aqui duas passagens que ele não citou, mas a primeira é: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor nada seria. A gente lembra lá daquela passagem da Bíblia, em Coríntios, capítulo 13, primeiro versículo, certo? Então ele não cita, mas é uma linguagem que é tão conhecida, é uma passagem tão conhecida que a gente acaba se atentando e ligando a aquelas palavras para a Bíblia. Então essa é uma referência muito forte. E também o soneto de Luís Vaz de Camões, que fala o amor é fogo que arde sem se ver. Gente, todo mundo já deu pelo menos uma passadinha por esse soneto aí nos nossos anos de escola, certo? Então são referências muito fortes que, embora eu não lembre quem escreveu, de quem é a passagem, de quem é a música, eu acabo lembrando que eu já vi em algum momento, que é um clichê, entendeu? Então, muita referência, ela é utilizada quando já está saturado, que sabe que todo mundo já vai se ligar daquela ideia. Então, a referência, ela é sutil e, ao mesmo tempo, tem o intuito de fazer você perceber que ela está ali, certo? Para quem não entendeu ainda, essa daqui é uma das baitas referências. Aqui nessa cena, embora vocês não vão conseguir assistir, mas é um encontro entre Tony Stark, que fazia o Homem de Ferro, e Peter Parker, que faz o Homem-Aranha, que é uma referência ao Homem-Aranha de Volta ao Lar, que no filme de 2017 o milionário estranhou o menino querendo abraçar e então ele recuou. Mas no filme Ultimato, é ele que vai tomar a atitude de abraçar o Homem-Aranha. Então, a Marvel, ela utiliza várias referências ao longo dos seus filmes, por exemplo, como Stan Lee aparecendo em todos os filmes, certo? Para quem é fã da DC, a gente também tem várias sequências de referência que ela utiliza. Por exemplo, nesse filme aí do Superman, Keep Calm and Call Batman, ou seja, mantenha calma, chame o Batman, certo? A gente sabe que o Superman e o Batman têm os seus conflitos, certo? Então, a DC também ela trabalha dessa forma. Então, a referência ela está presente tanto no mundo cinematográfico, ou seja, nos cinemas, em séries, filmes, livros, certo? Em todo o contexto, como ela também vai estar presente no Enem. E aí, a gente tem uma questãozinha bem legal para responder. Ela foi da UFRN em 2012 e ela vai utilizar os elementos que a gente viu agora. O que a gente tem que fazer primeiro? Ler o enunciado. E esse enunciado aqui, ele é bem curto. Escolha uma. Ou seja, você não tem muita opção aqui. A leitura que você vai fazer é uma leitura mais não verbal, já que tem uma imagem e o enunciado não diz muita coisa. E também a leitura dos seus próprios conhecimentos. Aqui está dizendo que esta é uma capa do livro de Memória dos Mortos de Brás Cubas, de Pedro Vieira. Foi publicado pela editora Tarja Editorial,
certo? E aí na alternativa A fala uma transcrição literal, um procedimento paródico, um plágio explícito, uma paráfrase direta ou uma metonímia, certo? E aí a gente vai. A alternativa A está correta? Não, pessoal, porque uma transcrição literal é uma transcrição exatamente do jeito que ele é. E, na verdade, as memórias póstumas de Brás Cubas não tinha, nem tinha esse nome, nem vem nesse contexto que está sendo apresentado aí. Os personagens, eles estão muito diferentes, estão brancos demais, ou eles estão assustados, certo? Então, a gente já vê que é uma releitura, e a gente tem que descobrir que tipo de releitura é essa. Se restou B, C, D e E, essa releitura é um procedimento paródico? É um plágio explícito? É uma paráfrase direta? Ou uma metonímia? Então, a letra E não é, porque a gente ainda não viu as figuras de linguagem. A metonímia é uma figura de linguagem e vocês vão acompanhar comigo o que é uma metonímia. Então, eu não colocaria esse assunto agora. Letra D, uma paráfrase direta. Não, porque não é um contexto introdutório. Embora ele esteja pegando a ideia de outro autor, ele está mudando, certo? Um plágio explícito não é plágio, porque ele, embora ele tenha pegado as características, certo, das memórias próximas de Brás Cubas, ele está fazendo uma releitura, ou seja, é aquele plágio concedido, certo? Ele pegou aquela ideia para transformar. E aí a gente se dá com a alternativa correta, sendo a letra B, um procedimento paródico, certo? Então, ele utilizou as memórias póstumas de Brás Cubas para fazer aí uma ironia, uma sátira, para trabalhar em cima desse texto, dessa obra, com outras características irônicas, características cômicas. Eu nunca li, mas pela descrição, Memórias Desmortas de Brás Cubas traz aí também um pouco do caráter cômico, certo? Então, alternativa B, um procedimento paródico. Pessoal, por hoje é isso. Tirem dúvidas lá no fórum de dúvidas. Quem está chegando agora, seja bem-vindo. E vamos tentar aí acompanhar. Qualquer dúvida, procurem lá no bate-papo hoje às 19 horas, né, segunda-feira. E quem está chegando agora pode tirar dúvida comigo lá nas mensagens do Moodle, certo? Estou à disposição. Obrigado pela presença de vocês e até a próxima.